Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. É uma alegria estarmos aqui nesta noite mais uma vez. Estamos aqui na Igreja Presbiteriana Nacional com o nosso CTC Digital. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, estamos aqui estudando um dos salmos de degraus, os salmos de romagem. Nós já estudamos 3 salmos. Esses 3 salmos estão disponíveis na internet. Quem tiver interesse pode acessar o site da nossa igreja, www.ipn.org.br/CTC Digital. Pelo YouTube também, você nos encontra lá, e pelo Facebook também. Que Deus abençoe a sua vida para mais esse momento que estamos juntos, para estudarmos a palavra de Deus. Nós vamos orar, pedindo para que Deus nos abençoe e fale conosco nesta noite. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de mais uma vez nos reunirmos em torno da Tua Palavra e pedimos, ó Pai, a Tua bênção, que Deus não seja mais um encontro, mas que saiamos daqui abençoados por Ti, enriquecidos, ó Pai, e edificados por Ti mesmo, por meio do Teu Santo Espírito. Fala aos nossos corações, ó Pai, e sacia a sede que temos de Ti, ó Deus. Abençoe aqueles que aqui estão, aqueles que nos assistem pela internet com a Tua bênção. É o que te oramos em nome de Jesus. Amém. Convido vocês para abrirmos a Bíblia no Salmo 131. Hoje vamos estudar o Salmo 131, é o 12º cântico de degraus. Nós não estamos seguindo a sequência e não vamos ter condições também de estudar todos os salmos. Selecionamos alguns e vamos hoje estudar o Salmo 131. É um salmo pequeno, curtinho, tem 3 versículos apenas. Nos diz a palavra de Deus: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Um salmo lindo, né? Esse é considerado, o Charles Spurgeon dizia que esse é o salmo mais bonito que nós temos dos salmos de degraus. Realmente é um salmo muito bonito, é um salmo muito lindo, é um salmo que foi escrito pelo rei Davi. E Davi, antes de ser rei, ele foi pastor de ovelhas. Davi, ele tinha uma vida muito modesta, uma vida muito simples. De todos os irmãos de Davi, ele era o menor. Quando Samuel foi à casa de Davi para procurar entre os seus irmãos o substituto, ou aquele que seria o rei de Israel, no lugar de Saul, Samuel, inclusive, foi enganado, o próprio profeta, porque ele jamais imaginava que aquele menininho, aquele Davi, é que seria o grande rei de Israel. Ele conseguiu confundir até o profeta Samuel. Mas Davi teve uma vida simples, uma vida de pastor, uma vida modesta, antes de ser rei. E provavelmente aqui nesse Salmo 131, Davi estava recordando um pouco da sua vida passada, e foram justamente essas qualidades de vida modesta, de humildade pela qual Davi passou, que fizeram de Davi o grande rei de Israel. E imaginem vocês Davi agora como rei, refletindo na sua vida passada, quando ele ainda não era rei, era simplesmente um pastor de ovelhas e dos seus irmãos, o menor de todos eles. Essa é a história do autor desse salmo, que é o rei Davi. Vamos ver o que rei Davi está falando com Deus e o que esse salmo tem para falar conosco. Eu diria que a mensagem central desse salmo é o descanso. O descanso no colo do Pai. Que coisa boa é nós conseguirmos descansar no colo do Pai. O Charles Spurgeon foi um grande pregador
inglês, e ele dizia que esse salmo tem 3 versículos apenas. Ele dizia que esse é um dos salmos mais curtos para ler, mas um dos mais compridos para aprender. O que ele tem de pequenininho, ele tem de profundidade. É um salmo riquíssimo, é um salmo em que Davi abre o seu coração, é um salmo intimista, é um salmo onde Davi se aproxima de Deus como pai e ele como uma criança. E aí ele usa a comparação da criancinha em relação à sua mãe. Eu queria falar de 2 coisas a partir desse salmo. O que nos afasta do colo do pai e o que nos faz ir para o colo do pai. Esse salmo nos fala basicamente essas 2 grandes coisas. O que é que nos faz ir para o colo do pai e o que é que faz com que nós nos afastemos do colo do pai. Na primeira parte, Davi fala sobre aquilo que nos impede de irmos para o colo do pai. Ele começa dizendo no verso 1, Senhor, não é soberbo o meu coração. Coração para o judeu era a sua própria vida, a sua própria existência. Davi está dizendo, Senhor, a minha vida não é soberba. Eu não sou soberbo. O meu coração não é orgulhoso, como diz algumas versões. Era uma pessoa que não era orgulhosa e que não era soberba. Então Davi está dizendo que ele era uma pessoa que não tinha essa soberba. Ao contrário da nossa sociedade de hoje. Soberba hoje é virtude. Você ser soberbo, você aparecer, você ser ambicioso, isso é virtude, não é pecado. A ambição hoje é virtude, não é pecado. Crescer a todo custo, inclusive a custo da desgraça alheia, não é pecado. Isso é competência. Você está passando por cima dos outros. Alguns críticos, inclusive, não gostaram muito da biografia do Steve Jobs por causa justamente dessa forma dele trabalhar, né? Eu vou conseguir sucesso, ainda que seja à custa de alguns outros. E na sociedade de hoje, essa atitude é incentivada como virtude. Você ser grande, você ser vitorioso, você ser ambicioso a qualquer custa. É a cultura que poderíamos chamar darwiniana. Os mais fortes é que sobrevivem, né? A lei dos mais fortes, dos mais poderosos. Um pastor muito querido chamado Eugene Peterson, comentando esse texto, ele diz que hoje todo mundo quer ganhar mais, estar em cima, não importa do que, mas isso é admirado. O importante é você estar por cima. E o Eugene Peterson chama isso de cultura faustiniana, né? É aquela pessoa que encarna o próprio Fausto e quer viver esse desejo de ser Deus. Foi justamente esse o pecado de Adão. Querer ser como Deus, querer ser grande como Deus. Nietzsche, o famoso filósofo, chamaria isso de fraqueza. Ou seja, nós falarmos que não somos soberbos, que não somos ambiciosos. Mas aquilo que Nietzsche chama de fraqueza, o apóstolo Paulo vai chamar de poder. E Paulo disse que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então o salmista está dizendo que o seu coração não é soberbo. E ele diz ainda uma outra coisa que ele não é, além dele não ser soberbo. Ele diz, nem o meu olhar é altivo. O que é um olhar altivo? Aquela pessoa que olha de cima para baixo. Gente, o nosso olhar nos denuncia. Os olhos são a janela da nossa alma. O nosso olhar revela aquilo que está no nosso coração. O nosso olhar revela a forma como nós vemos o outro. E a soberba não só nos afasta de Deus, como também nos afasta do outro. O olhar altivo é aquele olhar que a pessoa consegue olhar só para ela e não consegue olhar para o outro. E aí o nosso coração nos denuncia só com a forma de nós olharmos. Porque o olhar denuncia aquilo que está dentro de nós. Um comentarista bíblico, ele falou o seguinte, muito importante e muito pertinente em relação a isso. Matthew Henry, ele fala, onde tem um coração orgulhoso, certamente tem um olhar soberbo.
Onde tem um coração orgulhoso, certamente tem um olhar soberbo. Ou seja, o coração orgulhoso vai fazer com que o seu olhar seja um olhar soberbo. Essa é a pessoa que sabe e acha e pensa que é autossuficiente. E Davi está dizendo, os meus olhos não são arrogantes. Uma outra versão disse, deixei de olhar os outros com arrogância. O arrogante sempre pensa que é melhor do que o outro. O arrogante sempre pensa que ele é o centro do universo. Só que todo arrogante, toda pessoa com olhar altivo, toda pessoa soberba e orgulhosa é uma pessoa triste, é uma pessoa infeliz. E eu ainda diria, tem problema de autoestima. É uma pessoa doente psicologicamente. Davi está dizendo aqui que esse é um problema da alma. O orgulho, a soberba, a altivez é um problema da alma. E Davi vai adiante. Eu não sou arrogante, não sou soberbo, o meu olhar não é altivo. E o que mais que ele diz aí no Salmo? Preste atenção. Ele diz, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Não ando atrás do poder. Olha que coisa interessante o salmista está falando aqui. Eu não estou à procura de grandeza, não estou à procura de grandes coisas. Há uma Bíblia portuguesa que diz assim, eu não corro atrás de grandezas ou de coisas superiores a mim. A pessoa que não põe o seu coração, a pessoa que não põe a sua vida, nem o seu olhar nas coisas. Aonde é que está o nosso coração? Aonde que nós temos posto o nosso olhar? Geralmente o nosso olhar se volta para as coisas grandes. O nosso olhar geralmente se volta para aquilo que é majestoso, para aquilo que é grandioso. Nós queremos o poder, nós somos gananciosos, nós temos essa fome e essa sede. E aqui o salmista está querendo dizer o seguinte, eu não confio em coisas. Eu não me deixo dominar pelas coisas. Ele diz que ele não se deixa possuir pelas coisas. Gente, nós hoje vivemos numa sociedade consumista. Hoje, se a pessoa tem alguma depressão, ela vai para o shopping. Se ela está se sentindo mal, ela vai comprar um sapato. Ela vai comprar uma bolsa, para ela poder se sentir um pouquinho melhor. Como se as coisas a possuíssem, e não nós pudéssemos possuir as coisas. Então, hoje nós estamos vivendo justamente essa inversão de valores nessa nossa sociedade consumista em que nós estamos. E o salmista está dizendo, o meu olhar, o meu coração não estão nestas coisas. O meu olhar e o meu coração não se deixam dominar pelas coisas deste mundo. E eu digo aqui, ainda falando um pouquinho mais sobre o Salmo, estamos estudando o Salmo 131. A soberba, o orgulho, a autossuficiência, a competição a todo custo, nos deixa ansiosos. E nunca basta aquilo que nós temos. Você tem um carro, você quer outro, você tem uma casa, você quer outra, você tem uma bolsa, você quer outro, você quer um sapato, você quer outro, você tem um relógio, você quer outro, você tem um celular, você quer outro. Você nunca está satisfeito com aquilo que você tem. Você sempre quer ter, quer ter, quer ter, quer ter. E isso gera em nós o quê? Inquietação, ansiedade. A arrogância nos afasta do colo do Pai, do colo do descanso. Porque a arrogância nos deixa inquietos. O arrogante, o soberbo, é aquele que pensa que tudo depende dele. O sucesso, o seu bem-estar, e por isso ele não tem alma tranquila. Ele não consegue descansar em paz. Ele não consegue dormir em paz. Quem não está no colo de Deus vive ansioso e é alguém sempre inquieto, é alguém que vive sem paz. E eu queria dizer, se nós não devemos ser ansiosos, porque a ansiedade tem a ver com essa nossa fome e sede de poder, de altivez, se não devemos ser orgulhosos, o que nós devemos ser? Se eu não devo ser soberbo, se eu não devo desejar o que é grande, se eu não devo colocar o meu olhar nas coisas,
Se eu não posso, então, ser esta pessoa, o que eu devo ser? Um crente fraquinho? Um crente encolhido? Um crente inseguro? Veja, a gente sai de um extremo e vai para o outro. Nenhum e nenhum outro. Nada de extremos. Se não é para ser tudo, então quer dizer que não devemos ser nada? Não. O próprio Salmo nos dá uma resposta. Veja a transição que ele faz do verso 1 para o verso 2, ele nos apresenta a solução. Como é que começa o versículo 2? Qual é a palavrinha? Primeira palavra do verso 2. Pelo contrário. Pelo contrário. Ou seja, não é a soberba, não é a altivez. A soberba, a altivez me afasta do colo do Pai. Qual é a solução para sermos? Tendo em vista que a falta de humildade nos afasta do colo do Pai. Qual é a solução? Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como o quê? Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Se ser soberbo é aquilo que nos afasta de Deus, ser criança é aquilo que nos põe no colo do Pai. A criança é o contrário da soberba. Vocês já viram criança soberba? Não tem criança soberba. A criança é o contrário do soberbo que nós estamos analisando. Ao invés de ficar correndo atrás de coisas maravilhosas demais para mim, o que a criança faz? Ela quer correr para o colo do pai e da mãe. A criança, ela não busca a autodependência. A criança busca a dependência. E ser criança, ao contrário do soberbo, é não ter olhar altivo. Enquanto que o soberbo olha de cima para baixo, a criança olha de baixo para cima. Enquanto a gente estiver olhando de cima para baixo, nós não vamos conseguir enxergar o Pai e nem o colo do nosso Pai. Ser criança é ter condições de olhar para cima, de olhar para Deus. Os grandes só olham para baixo, para o próprio umbigo. Os pequenos olham para cima. Ser grande nos afasta do colo do Pai. Ser pequeno nos aproxima do colo do Pai. O Eugene Peterson diz que a fé cristã não é dependência neurótica, e sim confiança como a de uma criança. Vocês já viram como que uma criança confia no pai? É impressionante, é uma confiança cega. E é uma confiança absoluta. Ela simplesmente confia. E aqui, nesse caso, no nosso próprio texto, diz, como uma criança, o quê? Desmamada. Olha, esse é o ponto central do Salmo. Esse é o ponto que eu diria assim, fundamental. Essa criança é uma criança desmamada. Isso quer dizer o quê? Ela não quer ir para o colo da mãe em busca do peito, em busca do leite. Ela não quer ir para o colo da mãe em busca do alimento. Ela não quer ir para o colo da mãe em busca daquilo que a mãe possa lhe saciar. Gente, não se trata de um Deus que satisfaz os nossos caprichos, mas um Deus no qual nós podemos confiar a nossa vida. Hoje, o Evangelho é aquele Evangelho onde Deus é apresentado como aquele de quem nós nos aproximamos a fim de que Ele satisfaça as nossas necessidades, satisfaça os nossos desejos, cumpra as nossas vontades. E aqui Ele está dizendo, não, nós devemos nos aproximar de Deus como uma criança que já está saciada, que já está alimentada, que agora está desmamada. Não precisa mais do leite da sua mãe. É justamente o que nós encontramos aqui. E ele diz, então, se eu me aproximo de Deus dessa forma, é como se eu fizesse calar e repousar os meus desejos, a minha alma, no próprio Deus. Gente, o que faz com que nós desejemos as coisas grandes e altivas? É a nossa soberba. Mas o que faz com que desejemos as coisas simples, mas as coisas mais importantes desse mundo? É a nossa humildade.
é a nossa consciência de dependência. Nós somos aquilo que nós desejamos. Nós somos fruto dos nossos desejos. Aliás, os nossos desejos e as nossas vontades nos denunciam. Santo Agostinho, ele gostava sempre de dizer o seguinte: nós somos aquilo que nós amamos. E ele dizia: você quer conhecer um homem? Procure saber aquilo que ele ama. Porque nós somos aquilo que nós amamos. E o desejo pelo colo do Pai denuncia a minha dependência, o lugar do meu descanso. Muita gente descansa no shopping, descansa na sua conta bancária, descansa no seu poder, descansa na sua condição econômica, mas uma criança, ela não descansa nas suas próprias virtudes. A criança não descansa naquilo que é inerente a ela própria, ela descansa nos braços da sua mãe, nos braços do seu pai. E a questão do salmo aqui é: em quem eu tenho posto a minha confiança? A quem eu tenho confiado a minha vida? A Bíblia de Jerusalém, traduzindo esse verso de número 2, traduz muito bem. Ela diz assim: suficiente para mim é guardar a minha alma tranquila e quieta, como uma criança nos braços de sua mãe, tão contente como uma criança que foi desmamada. Ela está feliz por estar no colo da mãe, não porque ela está recebendo o leite da mãe, não porque ela está sendo alimentada pela mãe. Ela já foi alimentada, ela já está desmamada. Ela está no colo da mãe, pela própria mãe, pela mãe em si, pelo carinho da mãe. É uma resposta que a criança está dando. Se você quiser, abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 18, versos de 1 a 4. Deixe-me ler esse texto com vocês. Mateus, capítulo 18, versos de 1 a 4. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. No reino dos céus não cabem adultos, só entram crianças. No reino dos céus não cabem os soberbos e os arrogantes, só cabem aqueles que se sabem dependentes e necessitados do amor, da graça e da misericórdia do Pai. Veja, o Salmo está dizendo: não se trata do choro pelo peito, se trata da necessidade intrínseca da alma da criança, da afetividade, da falta que ela sente e da necessidade que ela sente de estar no colo de quem lhe pode dar segurança e abrigo e aquilo que ela precisa. E a palavra que aparece aqui, da alma sossegada, tranquila, a palavra no hebraico, gamul, quer dizer tranquilo. É a criança que não está pedindo o peito. É a criança que quer simplesmente estar perto da mãe, que quer o carinho do pai, quer o carinho da mãe. E pela cultura oriental, onde esse salmo se localiza, essa criança já estaria aí com 3 ou 4 anos. Ela quer a segurança do colo da mãe. Ali há descanso, não há o que temer, há segurança, há alguém para conduzi-la. Gente, esse texto está dizendo que a criança deseja a mãe, não para satisfazer os seus desejos, mas porque a ama e quer estar junto dela. Hoje as pessoas se aproximam de Deus por interesse, não por aquilo que Deus é, mas por aquilo que Deus pode lhes dar. Não pelo reconhecimento do Deus que o salvou, o redimiu e o purificou dos seus pecados, quando ele não merecia nada disso, mas se aproxima de Deus como ainda se achasse na situação de que Deus lhe deve alguma coisa e de que Deus tem a obrigação de fazer alguma coisa por ele. Trata-se aqui, portanto, de uma fé madura que responde a um Deus de amor. É um salmo que trata de crianças,
mas é um salmo que fala de sentimento de adultos. Que coisa interessante. Fala de criança, mas fala de sentimentos de adultos. Uma fé madura é aquela fé que nos faz aproximarmos-nos de Deus por aquilo que Deus é e não por aquilo que Deus pode nos dar. Há uma Bíblia que traduz muito bem esse versículo também, que é uma Bíblia portuguesa, a Bíblia da editora Difusora, diz assim: pelo contrário, eu estou sossegado e tranquilo, como uma criança que está saciada ao colo da mãe. A minha alma é como uma criança saciada. A criança, gente, pouco a pouco ela desacostuma de ver na mãe apenas o meio de satisfazer os seus desejos. E pouco a pouco ela aprende a amar a mãe por aquilo que a mãe é. A mesma coisa deve ser conosco. Devemos desejar Deus por aquilo que Deus é. O meu apelo ao colo da mãe é uma resposta de uma fé madura. E não de uma fé interesseira. E não de uma fé oportunista, como nós vemos aí em várias igrejas do nosso tempo. Segundo lugar, nós só ficamos no colo de quem a gente confia. Se nós confiamos em Deus, nós nos entregamos aos seus braços. Eu falava aqui da fé que a criança tem no pai e na mãe, que é uma fé cega. É igual aquele garotinho que está em cima do muro, aquele muro super alto, e o pai está lá embaixo. Aí o pai grita para ele: meu filho, pula. Aí o filho todo bobinho, ingênuo, né? Olha para o pai e se joga lá de cima do muro no colo do pai. Aí um adulto vai falar: esse menino é louco, é doido. Não, ele tem uma fé, ele sabe que quem está ali embaixo é o pai dele. Ele conhece o seu pai, e o pai dele transmite para ele segurança. Segurança tal que faz com que ele pule lá de cima do muro e caia nos braços do pai. Ele sabe que o pai vai segurá-lo. O problema é que muitas vezes nós não temos a fé que essa criança tem. Uma fé genuína e verdadeira, uma fé não interesseira. Ou é aquela fé: quanto é que você me dá se eu pular daqui? O que eu ganho se eu pular daqui? Como é que eu tenho certeza que o Senhor vai me segurar e o Senhor não vai me passar a perna e vai me deixar cair no chão? A criança, ela tem uma fé verdadeira em Deus. É igual uma história que eu gosto sempre de contar. Jesus estava passando do lado de um abismo e ele ouviu uma pessoa gritando por socorro. E aí Jesus olha para baixo e vê uma pessoa agarrada num galho, um precipício enorme. E aquela pessoa, quando vê Jesus, ela fala: puxa, que bom que o Senhor apareceu. Me ajuda a sair daqui. Eu estou preso só por esse galho. Eu vou cair nesse precipício. Aí Jesus vira para a pessoa e fala assim: então segura aqui a minha mão. Só que para a pessoa segurar a mão dele, ele tinha que largar o galho. Ele não tinha como segurar a mão de Jesus se não largasse o galho. E aí a gente começa a pensar: ele vai dar conta? Ele vai segurar a minha mão? Será que ele vai ser capaz realmente de me puxar daqui e me tirar daqui? Muitas vezes a gente fica assim nessa dúvida. A gente não se entrega porque duvida. E a gente não consegue largar do galho. E a gente fica preso naquele galho. A criança não. Se é uma criança e olha para o pai, e o pai chega: meu filho, segura aqui na mão do pai. O filho na hora larga do galho e segura na mão do pai. Porque para aquela criança, a mão do pai é muito melhor do que o galho que ela está segurando. Veja o que esse texto está nos ensinando. Agora, só as pessoas humildes é que reconhecem que elas não passam de crianças e que, portanto, precisam de um colo. E um colo não para satisfazerem as suas necessidades, mas por necessidade de responder ao amor de Deus. O pastor Eugene Peterson diz que no colo do Pai nós estamos contentes e satisfeitos, assim como uma criança suprida pela sua mãe. Gente, queria aqui concluir com algumas aplicações para a nossa vida. Além de tudo isso que nós falamos aqui, algo que a gente pode tirar de conclusão e levar para a nossa casa e aplicar isso na nossa vida.
E a primeira pergunta que o texto levanta é: a que colo nós temos nos entregado? Em que colo nós temos lançado a nossa vida? Ao colo do dinheiro, ao colo dos médicos, ao colo dos advogados, ao colo do cartão de crédito, ao colo do meu poder, das minhas condições, da minha altivez, do meu próprio colo? Olha como o Salmo termina. E a gente termina com esse último versículo. Veja o verso de número 3. Olha que coisa mais linda nós temos aqui. O que diz aí o verso 3? Espera. Espera. Gente, como é difícil esperar. Espera. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Há uma versão judaica que traduz muito bem esse versículo, que diz assim: espere tranquilo e confiante no Eterno, ó Israel, agora e por todo sempre. Sabe o que é você esperar tranquilo e confiante? É você esperar na certeza de que as promessas vão se cumprir. De que o Pai vai te receber no seu colo, Ele vai te abraçar. Você já viu como uma criança curte uma viagem? Ela está lá no mês de março. Aí o pai chega para ela e fala assim: em julho nós vamos para a Disney. A partir daquele momento ela já começa a contagem regressiva, já é festa para ela. E ela já começa naquela expectativa: março, abril, maio, está chegando, junho, está perto. E todo momento, e todo instante, ela está curtindo a viagem. Ela sabe que julho vai chegar, que vai ser o tempo dela viajar para a Disney. Mas ela já está curtindo desde lá de março, ela já está nessa expectativa, tranquila e confiante, que ela vai para a Disney. E ela curte todos os momentos. Deus está dizendo: espera, tranquilo e confiante. Eu cuido de vocês como uma mãe cuida do seu filho, como um pai cuida do seu filho. Irmãos, a nossa alma precisa desse cuidado de Deus. Agostinho dizia assim: inquieto está, ó Deus, o meu coração, enquanto ele não descansa em ti. Quando nós estamos longe do colo de Deus, nós somos pessoas inquietas. Nós nos tornamos pessoas ansiosas. Nós precisamos aprender a descansar nos braços do Pai, agora e sempre. Porque esperar em Deus agora e sempre não é apenas um ato momentâneo, mas é uma experiência permanente para toda a nossa vida. Há uma versão bíblica que termina esse salmo dizendo assim: põe a tua confiança no Senhor. Não fique procurando coisas grandes e altivas, coisas maravilhosas demais para mim. Quem tem Deus já tem tudo. Quem não tem Deus não tem nada, como já diz popularmente. Seja humilde e confie. Um grande teólogo, pastor da Igreja da Escócia, ele diz assim: a humildade é o outro lado da confiança em Deus. Olha que interessante. A humildade é o outro lado da confiança em Deus, enquanto que o orgulho é o outro lado da confiança em si mesmo. E é justamente o que o Salmo está dizendo para nós. Aí vem Provérbios, que fala: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. A soberba precede a ruína, mas aquele que se humilha será exaltado. Como diz Pedro também: cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede graça. E olha, se tem uma cidade que tem muita gente soberba, é a cidade de Brasília. É a cidade do poder. É a cidade do Fausto. E nós precisamos tomar muito cuidado para nós não sermos contaminados por esse vírus. Nós precisamos aprender que somos humildes. Tem um dos grandes pais da igreja, chamado Gregório o Grande, foi um grande homem de Deus. E olha o nome dele: Gregório o Magno, ou seja, Gregório o Grande. E um biógrafo de Gregório disse o seguinte: talvez ele tenha se tornado grande
por ter sido um homem humilde. O maior de todos os homens foi aquele que mais se humilhou, que foi Jesus. E o maior de todos os homens foi aquele que nos ensinou o que é ser humilde e manso de coração. E ele diz, aprendei de mim. E ele fala, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Os humildes têm o colo do Pai. Os humildes entram no céu. Os humildes chamam Deus de papai. Só os humildes podem descansar em paz. Só aqueles que não são soberbos ficam no colo. A minha oração nessa noite, minha oração aqui junto com vocês, é para que Deus nos dê uma fé madura e nos ajude a aproximarmos do Pai sem esses interesses, senão aquele interesse que é fruto de uma resposta do nosso coração ao amor de Deus por nós. Uma consciência de que nós nunca vamos estar plenamente descansados e tranquilos enquanto não estivermos no colo do Pai. E a minha oração é para que Deus dê para nós uma necessidade avassaladora de nos aproximarmos de Deus, não para que Ele satisfaça os nossos desejos, mas como resposta ao seu amor por nós. Como essa mensagem é uma mensagem atual para os dias que nós estamos vivendo. Deus nos faça, queridos, descansar no colo do Pai, como uma criança tranquila e saciada descansa no colo da sua mãe. Amém? Que Deus nos abençoe e nos dê essa graça para todos nós. Deus abençoe a sua vida, que nos assiste também pela internet, que essa palavra seja também alimento para a sua alma, que você possa descansar também nos braços do Pai, hoje e sempre. Amém. Lembre que eles são peregrinos, mas mesmo como peregrinos, se estamos descansando em Deus, nós já podemos curtir a chegada da nossa viagem desde agora. Por isso, o Salmo do Peregrino fala, desde agora e para sempre. Amém.